Porque alguns leads compram seu high ticket na hora e outros simplesmente somem. Se você vende high ticket e sente que algumas conversas fluem, mas outras travam sem explicação, você precisa ouvir isso. Eu sou a Aline Loyola e eu estruturo vendas 1 a 1 para infoprodutos high ticket. E depois de mais de 25 anos em vendas consultivas com os clientes mais exigentes que existem, eu aprendi uma coisa. Não é só o que você fala, é para quem você está falando. E aqui eu vou te ajudar a transformar suas conversas de vendas em decisões mais claras, mais naturais e mais previsíveis. Hoje eu vou te mostrar por que ignorar o perfil comportamental nessas vendas pode estar travando a tua conversão e tem sim um jeito certo de usar isso sem engessar a tua conversa. E aí, qual é a minha proposta hoje? É trazer para você uma breve explicação do que é o DISC e de como utilizar o DISC nessas sessões 1 a 1. Então, o DISC ele é uma ferramenta de perfil comportamental que basicamente mostra como é que uma pessoa decide, reage, se comunica, como é que ela processa as informações da forma que ela escuta. Só que no high ticket isso não é um detalhe, isso influencia diretamente na estrutura da decisão desse potencial comprador. E aí o que é que eu vejo na prática, né? A gente acaba vendo que muitos experts fazem boas perguntas. O que são as boas perguntas? São aquelas perguntas abertas que permitem diversas respostas e respostas mais profundas do que simplesmente um sim e um não. Esses experts, em geral, têm um excelente produto, ou seja, são produtos que já são validados, são mentorias que já têm provas sociais de pessoas que alcançaram os objetivos prometidos. Em teoria, esse lead já está interessado, porque já acompanha esse expert, já passou pelo processo de qualificação até chegar no momento da call, só que mesmo assim a conversa não evolui. Chega uma hora no meio da conversa que simplesmente você percebe que a pessoa se retrai. E você acaba sem entender muito o porquê, e só que no final ela termina com tá, então eu vou pensar e nunca mais aparece. E você não entende nada, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. E é muito frustrante, porque você se prepara, você sabe o potencial que seu produto, que sua mentoria tem para oferecer, você dedicou aquele tempo para isso e ainda assim vou pensar. Isso é frustrante por quê? Porque não faz sentido se você fez tudo certo e ainda assim a decisão do cliente depender do humor do cliente, ou do dia, ou da sorte para que ele feche. Então, assim, é como se a venda se tornasse aleatória. Você foi acometido por uma venda, né? Você não consegue prever aquela venda, você não consegue ter um método para aquela venda. E aí, o que é que eu não quero falar hoje aqui? O que eu não quero falar hoje aqui é sobre rotular as pessoas através do DISC, através do perfil comportamental. Até para a gente não ficar, tipo assim, um robô de script, entende? Então, assim, ai meu Deus, ele não falou isso, então não vou saber o DISC, então nem vou conduzir a minha sessão. Não é isso, tá? E também não é para ficar tentando adivinhar, vale, ele não falou de uma forma numérica, então ele não é analista. Não, não é isso também. A gente vai tentar buscar alguns insumos para identificar esse perfil e ainda digo mais. A gente não vai usar o DISC como uma técnica de manipulação, de forma alguma. Uma venda high ticket, que é uma venda que precisa de uma relação entre o mentorado e a equipe do mentor, e o mentor a longo prazo, de forma alguma ela pode utilizar um artifício como esse, assim como nenhuma outra venda, né, para vender. Tá? Nada de manipular ninguém aqui. A gente tem que trazer esclarecimento, clareza, isso sim. E aí é onde o mercado faz errado. Né? A gente percebe muitas vezes as pessoas fecham negociações manipulando e pressionando, e as taxas de solicitação de reembolso são lá em cima. Então, esse não é o propósito aqui, tá? Na verdade, no high ticket, o DISC ele não deve ser encarado como uma ferramenta de controle, de jeito nenhum. É uma ferramenta que vai te possibilitar fazer uma leitura para a construção da decisão de compra desse potencial cliente. Isso sim é o que a gente quer.
Todas as vezes a gente vai conseguir? Não, mas a gente vai ter várias ferramentas que podem auxiliar nesse processo, e se a gente conseguir identificar esse perfil, a gente certamente vai ter um resultado, vai ter uma chance de ter um resultado muito mais positivo. Por quê? Porque você vai acabar fazendo as perguntas certas, da forma certa. Você vai acabar dando o ritmo certo da fala, né? Existem alguns perfis que são mais acelerados, outros perfis que são mais lentos, e você acaba falando as coisas da forma que aquele potencial cliente vai conseguir processar e entender exatamente o que você está falando. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo, a depender da abordagem de venda, eu me fecho que eu não escuto mais nada, né? E ainda fico dizendo, meu Deus, estou perdendo meu tempo aqui. E é o que eu não quero que aconteça com o seu lead na hora da sua sessão de venda, tá? Porque aí, assim, quando a gente consegue alinhar esses pontos, a venda, na verdade, a reunião de vendas deixa de ser uma tentativa de venda e passa a ser uma condução consciente para essa decisão de compras. Então, agora a gente vai entrar em cada um desses perfis, né? Na verdade, DISC é um acrônimo onde cada uma das 4 letras apontam um perfil comportamental que a gente vai conversar aqui sobre cada um deles. Então, a gente começa pelo primeiro perfil, que é o D, que é o dominante, tá? Então, é um potencial cliente, né? É um lead que é mais direto, que é mais objetivo. E se o vendedor, ou você que fizer a sessão, né? Começa a enrolar demais, explicar demais, contar história demais, exemplo demais, acabou, perdeu. Perdeu pelo excesso de detalhes. Ele não quer detalhe. Ele quer rapidez, ele quer objetividade. Então, na hora que você ganha ele, é quando você fala assim: olha só, da forma que você está me falando aqui, você está deixando 10 mil reais na mesa toda semana. Quando você não aplica isso aqui que eu estou te falando. Então, com isso aí você toma a atenção dele, você cativa a atenção dele, porque você fala numa linguagem que ele consegue entender. Você fala, por exemplo, você pode dobrar a sua conversão com essa metodologia, ou você vai continuar com o seu modelo. Então, ele, quando fala de número, quando fala de estatística, quando fala de algo com muita precisão, você ganha esse perfil, tá? O segundo perfil é um perfil mais sonhador, é o influente, né? O I. Então, ele fala muito, ele é visionário, ele enxerga muitas possibilidades, ele sonha enquanto você está ali conversando com ele. E se o vendedor vai muito direto, com a conversa muito técnica, com muito número, perdeu. Perdeu porque ele acha frio. Ele acha que a pessoa entrou só para vender. Mesmo que ele saiba, né, que é uma reunião de venda, ele não quer que ninguém venda para ele quer imaginar, ele quer sonhar. E aí você acaba ganhando esse perfil quando você fala coisas assim, imagina você fazendo tal coisa, né? Imagina você com seu comercial rodando e você tendo seu tempo livre para fazer o que você quiser. Então, ele é essa pessoa que sai da atmosfera e vai para outro lugar, o lugar que ele realmente quer estar. Então, quando você leva a conversa nessa direção, você ganha um influente. O terceiro perfil é o S de estável, né? Não precisa dizer que esse acrônimo é em inglês, então por isso que as letrinhas não ajustam direitinho para as palavras que eu falo. E o estável, ele é um cliente mais cauteloso, eu diria mais conservador. Ele precisa de um tempo para ele racionalizar, para ele pensar se é aquilo mesmo, porque ele precisa de segurança. Tá? Então, se o vendedor pressiona por decisão rápida, gatilho mental da escassez. Se você não entrar nessa página, segunda-feira, 7 horas da manhã, pronto, você perdeu. Você perde o cliente pela velocidade. Dificilmente um estável, se ele não tiver com aquele nível de consciência muito
embasado, ele vai cair nessa história de gatilho mental da escassez. Por quê? Porque o que ele precisa é um passo a passo claro, ele precisa de uma garantia, ele precisa de um suporte, ele precisa ver outras pessoas que chegaram naquele lugar com aquela metodologia. Então, percebe que é totalmente diferente, né? Esses três são totalmente diferentes. Então, a gente vem para o perfil 4, que é o conforme, né, que a gente chama de cliente analítico, potencial cliente analítico. E aí, o que é o analítico? Ele quer lógica, ele quer consistência. Ele é o cara que, na hora que ele é impactado pelo teu conteúdo no Instagram dele, né, naquelas sugestões de seguidores que o Instagram... De seguidores, não. Sugestão de perfis que o Instagram fica dando para a gente, ele para, ele olha, ele gosta do conteúdo, mas ele não clica no seguir. Ele primeiro clica no perfil e ele vai olhar para ver se aquele conteúdo é consistente, se aquela pessoa faz aquilo há muito tempo, se tem vários posts que se identificam com ele. Só depois que ele faz essa análise é que ele vai clicar no seguir. Né? E aqui eu não estou falando nem só de seguir, de clicar e etc. Eu estou falando de venda. Né? Então, na venda, a gente também tem que ir por esse lado. Se o vendedor fala só de emoção, de provas sociais emocionais, se o vendedor generaliza as coisas, ah, não, todo mundo não sei o que lá, perdeu. Ele é aquele lead que na hora que você está vendendo, que você vai apresentar uma prova social, você tem que falar assim, olha, a Luísa, que tem 47 anos, que mora na cidade tal, e o mercado dela é tal, ela chegou aqui com um faturamento X, passou pela metodologia e agora ela fatura Y. Então, ele vai atrás desse detalhe. E se duvidar, se você fizer isso só no seu vídeo de vendas, se duvidar, ele vai procurar esse depoimento da Luísa falado pela boca da Luísa lá no seu perfil. Então, percebe como a gente realmente precisa até cuidar do tipo de gatilho mental que a gente apresenta na hora de uma venda para cada um desses perfis? Percebe como fica claro, né? E aí, você pode pensar assim: ah, não, mas eu já vendo bem a minha mentoria. Tudo bem, vende sim. Seu produto já está. Só em você estar aqui, eu já sei que seu produto já está, como é que se diz? Validado, que você já tem alunos. Mas o que eu quero trazer aqui nesse perfil diz que é que você pode ter, pode estar, na verdade, pode estar perdendo algumas vendas dessa forma aqui, por causa disso aqui. Vendas invisíveis. Por que que eu estou dizendo que é invisível? Porque você chega na call, conversa com o seu lead, de repente aquele lead trava, você não entende por quê, mas ele não fecha. E às vezes é por isso. Tudo bem que podem existir outros motivos. Pode ser porque você não construiu a decisão de compra ao longo da call. Pode ser porque você não deu o valor que o seu produto merece na linguagem que ele entende, que aí entra de novo o perfil. Pode ser que você não tenha identificado e você esteja utilizando uma call mais genérica para todo mundo. Podem ser vários motivos, mas aqui é uma ferramenta que, se você utilizar de forma adequada, você pode e tem muito a ganhar com isso, tá? E aí também tem uma outra possibilidade em relação ao perfil. Você pode pensar assim: caramba, vai engessar demais a minha conversa. Se você usar errado, pode engessar a conversa. Mas se você começar a perceber esses sinais, nessa forma que a pessoa vai se comunicar, pelo contrário, você ganha liberdade, porque você vai entender a forma que esse lead se comunica e você vai passar a se comunicar dessa mesma forma com essa pessoa, com esse lead. E aí eu gosto de trazer essa referência, né, de você passar a se comunicar como a pessoa se comunica,
de um livro que eu gosto muito, que é do Chris Voss, que ele fala, negocie como se sua vida dependesse disso. Que ele é um antigo inspetor do FBI, e ele negociava com sequestradores, com talibãs, esse povo bem perigoso. E ele fala que uma das técnicas que ele utiliza é essa técnica do espelhamento, essa técnica de você se tornar parecido com a outra pessoa, ou na forma de se sentar, ou na forma de se comunicar, ou na forma de se posicionar, né? E aqui, quando você entra nessa linguagem do seu lead, você está indo também, né, de acordo com o que ele sugere de boa técnica de venda, digamos assim, tá? E aí, assim, como em tudo nessa vida, tem o jeito certo e o jeito errado de fazer, né? Então, assim, o que é que eu vejo que é um jeito errado de fazer reuniões de vendas? Tratar todo mundo como se todo mundo fosse igual. E isso vem desde o agendamento da call, lá na conversa de WhatsApp, ou lá na ligação que você faz para agendar essa call, para qualificar esse lead. Você acaba usando as mesmas perguntas, o mesmo tipo de condução, o mesmo tipo de ritmo, o mesmo tipo de argumento, né? E às vezes é isso que te leva para um tipo de venda que você é obrigado a usar gatilhos mentais e fazer pressão de fechamento, e aí vai acabar, é só dessa vez, eu não sei se esse preço vai continuar, e na próxima semana você estava oferecendo a mesma coisa, né? Então, assim, acaba que fica. Entra como se você se contradissesse, né? E a gente vai para uma negociação que você perde um pouco o controle dessa negociação, porque você vai entrar em manejo de objeção, você vai entrar nessa pressão de fechamento, e entra num fechamento meio que artificial, forçando a barra, né? Então, assim, quando a gente usa as ferramentas que a gente tem, lógico, né? Se a gente conseguir identificar esse perfil, a gente acaba fazendo com que a reunião flua de uma forma mais natural e numa forma que vocês estão em parceria. Em que sentido que eu falo isso? Se a gente pensar no movimento de vendas um a um, principalmente para produto high ticket. Por que que eu falo principalmente para produto high ticket? Porque o produto high ticket é um produto high ticket, é um produto que tem um valor agregado maior, é um produto que você acaba tendo um acompanhamento muito mais próximo desse cliente, desse consumidor, mesmo que não seja através do seu contato direto, mas a sua equipe vai ter aquela pessoa mais no para e passo ali do desenvolvimento dele, você tem resultados mais rápidos e mais consistentes. Então, você acaba, digamos assim, tendo muito mais a oferecer quando você vai para uma abordagem coerente, tá? E o jeito certo, qual é? É exatamente o que eu estou, ao contrário do que eu estou falando agora, né? Ajustar a condução da conversa para o perfil de decisão dele. Ah, Aline, mas eu não identifiquei. Tá tudo bem. Se a gente começa a treinar esse olhar, se a gente começa a treinar essa percepção, se a gente realmente está presente nessa conversa que a gente está tendo um a um, vai ser possível sim você identificar com o tempo. Não vai ser na primeira vez nem na segunda, mas tudo é treinável, né? Nós somos muito treináveis e isso é uma técnica. Então você acaba identificando padrões de comunicação que vão deixar um pouco mais claro esse perfil. De novo, não no sentido de manipular, até porque assim, a depender da situação, a gente mostra um pouco de cada um desses perfis, né? Ninguém é 100% D, 100% I, 100% C, 100% S. Não, a gente tem nuances, mas tem um que é o prioritário, digamos assim, né? E na hora que a gente consegue identificar, a gente acaba adaptando um pouco mais a nossa comunicação. Acaba que isso é uma parceria.
ele tem um problema e você tem uma solução. Se vocês trabalharem juntos, o problema vai encontrar a solução, que é o mundo perfeito, é o que você quer e é o que ele quer. Só que às vezes tem um desalinho por conta da comunicação, tá? E aí, para trazer uma coisa bem prática para você sair daqui já com alguma coisa para fazer hoje, digamos assim, né? Começar a treinar esse olhar, eu vou reforçar aqui cada um dos perfis e tipos de perguntas que combinam mais com cada um desses perfis para você ver se adequa ao seu negócio e você possa utilizar com moderação da melhor forma possível. Então, olha só, quando a gente vai para o perfil dominante, né, que é aquele que é direto, que é rápido, que é decisor, quais são as perguntas que funcionam melhor? Qual é o principal gargalo hoje que está travando o seu crescimento? O que é que você já tentou fazer para resolver isso? O que acontece se isso mudar nos próximos 12 meses? Qual o resultado que você vai ter se você implementar uma solução como essa nos próximos 12 meses? Qual é o valor que você percebe que você está perdendo porque não está conseguindo resolver essa situação? Olha só, a gente tem que lembrar que ele quer clareza e quer uma coisa direta. E o que é que você deve evitar para esse perfil? Pergunta muito aberta e longa, excesso de contexto, excesso de história, excesso de rodeio, ele quer ir direto ao ponto. Tá? Inclusive, se você for uma dessas pessoas, você deve ter se irritado com os outros exemplos aqui que eu dei. Quando a gente vai para o influente, ele é emocional, ele é comunicativo. E aí, quais são as perguntas que funcionam? O que foi que te motivou a buscar uma solução como essa agora? Como é que isso impacta na sua vida hoje? O que mudaria se você resolvesse isso agora? Então, até o tom de voz vai para mais leveza, vai para uma cadência mais relax, né? Ele é mais sonhador, é mais emotivo, né? Então, a gente precisa evitar com esse perfil essa conversa muito fria de número, de falar de uma forma muito diretiva, né? Excesso de lógica. Tudo tem que ter uma conexão emocional quando a gente vem com o influente, tá? E eu confesso que eu tenho esse perfil. Eu sou muito. Às vezes eu choro só em ouvir a história de alguém, ou de conversar e falar alguma história minha, e assim por diante. E aí vem o estável, né? Que ele é mais cauteloso, ele é mais, né? Ele precisa de mais segurança. E quais são as perguntas que funcionam? O que te deixa mais inseguro nesse processo hoje? O que você precisa sentir para ter segurança nessa decisão? O que é que você precisa ver para poder decidir nessa direção? Como você costuma decidir coisas importantes como essa? Então, ele vai dar um contexto, né? E às vezes essas pessoas são mais fechadas também, né? O estável, às vezes, ele é mais introspectivo, às vezes ele não fala tudo que ele está pensando, é uma característica também desse perfil. E definitivamente a gente precisa evitar, nesse caso, a pressão, a urgência, principalmente se ela for uma urgência marqueteira, né? Aquela urgência que a gente vê, ah, não, é só segunda-feira. Não, só vai ser essa semana, eu nem sei quando é que eu vou fazer isso de novo, que a gente vê muito isso no marketing digital, e a gente sabe que aquilo faz parte, pelo menos a gente que está do lado de cá, né? A gente sabe que aquilo faz parte de uma estratégia, mas para essa pessoa, natural ou artificial, não funciona. A Aline, mas de verdade, é a minha primeira turma de mentoria e eu realmente não vou repetir esse valor que eu estou cobrando. Eu vou aumentar na próxima vez. Você pode ser claro dessa forma. Olha, essa é a minha primeira turma de mentoria. Eu realmente não consigo pegar muitas pessoas porque eu quero acompanhar muito de perto. Você sendo claro e você sendo real, com certeza vai dar certo essa comunicação, tá? E o último perfil é o conforme, né? O analítico, ele é bem lógico, né? E as perguntas que funcionam com eles, quais são?
Como você avalia se uma solução como essa faz sentido para você? Quais são os critérios que são importantes para você nessa decisão? O que você precisa ver para decidir avançar? Né? Então, é uma coisa mais analítica mesmo, mais lógica mesmo. E nesse caso, você tem que evitar essas promessas também, né? Ah, só essa vez, nunca mais. Não é para ter muita emoção, tudo tem que ter uma lógica por trás. Tá? Ele precisa realmente confiar racionalmente nas suas argumentações para que ele possa decidir, tá? E aí, o que é que eu quero trazer de proposta? Porque aqui a gente não sai sem tarefa de casa, viu? O que eu quero trazer de proposta é que na próxima call que você for fazer, você não fique tentando encontrar o disque, né, da pessoa que está ali, do seu interlocutor, do seu lead, mas você comece a observar as pistas que ele dá na hora que ele vai falar do cenário atual, né? Se você usa na sua call esse momento que ele fala do cenário atual, é o momento ideal para você capturar essas informações. Você vai conseguir de primeira? Talvez não. Ou com certeza não. Mas você começa a trabalhar o seu olhar para isso, tá? Então, assim, você vai começar a perceber se ele decide por mais velocidade, por mais emoção, por mais segurança, por mais lógica, né? E a partir daí você vai tentando ajustar o seu ritmo, as suas perguntas e a forma que você conduz para essa, digamos assim, para esse perfil que você está identificando. Então, só com esse pequeno passinho, você vai perceber que a conversa já vai ser mais, digamos assim, favorável para um fechamento, tá? Ah, existem outros motivos para fechar ou não, mas já vai nessa linha de pensamento. Tá? Então, fica o nosso compromisso. E se você quer viver isso dentro da sua call, de uma forma estruturada, né, com uma metodologia que faz realmente assim, a gente criar uma decisão de compra para o teu lead, eu tenho no link da minha bio um diagnóstico de vendas. Toca lá nesse diagnóstico que eu sento contigo e a gente faz específico para as tuas calls de vendas. Que eu quero ver se você não aumenta a sua conversão. Até mais.